Abra-nos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje com toda a igreja celebramos a memória de São Bruno. São Bruno foi um monge retirado do mundo que escolheu viver em escondimento e oração e profundo silêncio. São Bruno nasceu em Colônia no ano de 1035 e faleceu numa cidade da Itália, próxima a Calábria, de nome Serra San Bruno, no ano de 1101. E São Bruno, apesar de ter vivido há quase 1 milênio atrás, há quase 1000 anos, São Bruno continua sendo para todos, inclusive para nós, modelo. E por que ele é modelo? Ele é modelo porque ele escolheu a melhor parte. Ele é modelo porque ele, assim como Maria, a irmã de Marta, escolheu permanecer aos pés de Cristo. Escolheu deixar de lado as preocupações e os afazeres, assim como Marta. Marta, Marta, tu te agitas e andas preocupada por 1000 coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a única que não lhe será tirada. E ele, rejeitando a vida de Marta, escolheu para si a vida de Maria, a vida do escondimento, a vida da escuta, a vida da oração. É bem verdade que essa é uma vocação muito especial para poucos, deixar de lado tudo e viver somente para Cristo no silêncio. Mas é bem verdade também que cada um de nós, na vida concreta de cada dia, pode e deve e precisa imitar São Bruno. Por isso ele é modelo. Por isso a igreja o coloca num candeeiro para iluminar todos da casa.
E como imitar São Bruno? Em primeiro lugar, tendo no dia um espaço de tempo somente de Deus. No meio dos afazeres, no meio das preocupações ordinárias, no meio do corre-corre da vida, nós devemos, por um momento, breve, menos breve, longo, menos longo, por um momento, irmos para o esconderijo com Cristo, irmos para o silêncio com o Senhor. E esse silêncio, esse esconderijo precisa ser discreto. Não precisamos dizer a todos da casa, não precisamos tocar a trombeta diante de nós dizendo eu vou rezar. No momento de silêncio, você e Deus, vivendo a experiência da profunda amizade com Cristo. É este o primeiro elemento que nós podemos concretamente viver na nossa vida. Mesmo no meio dos afazeres, mesmo no meio do dia a dia, retirarmos um tempo que seja somente de Deus, um tempo para ouvir a Deus, um tempo para pedir, um tempo para meditar, um tempo simplesmente para olhar para Jesus e deixar que Jesus olhe para nós. Um momento de profunda intimidade com o Senhor. O segundo modo que São Bruno nos ajuda a viver hoje, mesmo 1000 anos depois que ele viveu, São Bruno nos ajuda a viver porque, como havia acenado anteriormente, ele soube escolher a melhor parte. É bem verdade que o mundo nos seduz com 1000 e 1000 tantas coisas que nos distraem, que tiram nossa atenção. Mas no meio dessas coisas, o nosso coração precisa estar fixo em Deus. Enquanto o mundo gira, o nosso coração precisa ter um porto firme, e esse porto firme é Deus. Este porto firme é o Senhor. Neste sentido, o Evangelho de hoje nos ajuda, porque o Evangelho de hoje nos fala de confiança. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Confiança. Qual o pai que, tendo um filho e o filho lhe pede um peixe, lhe daria uma cobra? Qual pai, o filho lhe pedindo um ovo, lhe daria o escorpião? Ora, se os pais humanos sabem dar coisas boas aos filhos, apesar deles mesmos serem maus, apesar deles mesmos trazerem no coração tantas sombras, o Pai do céu, que não traz nenhuma sombra em si, o Pai do céu, que não pode ter nada de mal em si, nos daria algo pior do que nós pedimos? Ou ainda mais complicado, faria surdos ouvidos à nossa prece, à nossa necessidade, se nós que somos maus, mesmo que não nos queremos levantar para ajudar aquele amigo, porque ele é nosso amigo, nós nos levantamos porque ele já bateu na nossa porta, já nos acordou, já nos importunou. Ora, Deus, que é amigo verdadeiro, não ficaria inerte, não permaneceria inerte diante das nossas necessidades. Portanto, o Evangelho de hoje e a vida de São Bruno nos convidam a viver a confiança em Deus. Certamente todos nós trazemos no nosso coração, quem sabe, preocupações, quem sabe, anseios, talvez dúvidas. Não importa o que trazemos no nosso coração, importa a confiança com a qual nós batemos, pedimos e procuramos. Mas, Padre, eu confio em Deus. Mas, Padre, eu rezo. Mas, Padre, eu, como São Bruno, eu retiro
um momento no meu dia para viver intimidade com Deus. E, no entanto, aqui estou, cheio de preocupações. E, no entanto, parece que minha vida não se resolve. E, no entanto, parece que eu continuo sendo o mesmo. Em primeiro lugar, esta questão que às vezes afasta tanta gente de Deus, tanta gente que começou animado e depois, porque parece que Deus não ouve, essa pessoa se afasta, esfria. Essa questão precisa ser respondida na fé. E quem nos respondeu foi Santo Agostinho. Em primeiro lugar, às vezes nós pedimos mal, e a oração precisa ser bem feita. A oração precisa ser uma escola para nós, não para que Deus faça a minha vontade, mas para que eu faça a vontade de Deus. E às vezes nós tratamos Deus como empregado, e às vezes nós tratamos a Deus como nosso servo. Às vezes nós tratamos a Deus como o gênio que mora numa lâmpada, e quando a gente tem uma necessidade, a gente esfrega a lâmpada, sai de dentro aquela figura, aquela personagem, nos concede 3 desejos. Não deve ser assim a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus não deve ser somente algo que nós precisamos dele e ele está à nossa disposição para nos ouvir. Pelo contrário, nosso relacionamento com Deus e, portanto, aquilo que nós pedimos a ele deve ser algo de profundo amor. Senhor, se é da tua vontade, me dê o que eu peço. Se é dentro do teu projeto, ajuda-me a conseguir, ajuda-me a superar. Por isso, pedir bem necessariamente requer de nós um exercício de confiança, sim, mas também um exercício de deixar-se completamente nas mãos de Deus, até mesmo quando ele disser não é isso que eu quero para ti. Pedir bem. Depois, pedir o bem, diz Santo Agostinho. Às vezes Deus não nos escuta, porque nós não pedimos o bem. Às vezes a gente pede bem, mas não pede o bem. Ou seja, às vezes a gente está pedindo o mal para a nossa vida. Às vezes nós estamos pedindo, Senhor, livra-me dessa cruz. Mas é essa cruz que vai te salvar. Então Cristo não vai te livrar, então o Senhor não vai retirar essa cruz, porque esta cruz te salva. Senhor, retira de mim esta realidade. Não, é ali que você prova que ama a Deus. Pedir o bem. Pedir bem, pedir o bem. Com essas duas condições, amados irmãos, resta-nos uma terceira condição, que é permanecer Deus livre. Nós pedimos sim, mas Deus, porque vê todas as coisas, Ele é livre para nos dar ou não nos dar. Ele é livre para fazer ou não fazer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes as crianças pedem uma coisa boa aos seus pais, pedem uma coisa com jeitinho aos seus pais, mas porque não é o momento, os pais dizem não. Às vezes machuca o coração do filho, às vezes o filho não entende, e no entanto, aquele não é para formar aquele filho na obediência. Às vezes Deus diz alguns não para nós, para nos formar na obediência, porque somente na obediência nós aceitamos o caminho da cruz. E São Bruno, amados irmãos e irmãs, é exemplo de obediência, é exemplo de pobreza, é exemplo de deixar de lado tudo aquilo que não ajuda para chegar no céu. Conta-se na vida de São Bruno que ele foi eleito bispo diversas vezes e não aceitou nenhuma delas, porque ele sabia que aquele não era o caminho de Deus para ele, porque ele sabia que ele poderia se tornar vaidoso com aquele dom de Deus, com aquele serviço. E ele então, renunciando, recebeu algo maior,
recebeu algo mais belo, que é a vida eterna. E por isso, 1000 anos depois de sua morte, estamos aqui rezando por ele. Estamos aqui lembrando, aliás, rezando através dele, pedindo que ele olhe por nós, pedindo que ele seja luz a nos guiar no caminho da fé. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Aproveitemos esta missa. Aproveitemos este momento aqui e agora para buscar a Deus. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Mas buscar a Deus concretamente, buscar a Deus com todo o coração, pedir. Quantas necessidades nós temos, quantas coisas nós viemos para pedir ao Senhor nesta Santa Missa. E nós devemos pedir, mas também bater na porta do coração de Jesus, para que Ele, abrindo a porta do seu coração, nos introduza na posse da alegria perfeita. Senhor, nós confiamos, assim como confiamos em nossos pais terrenos e que não podem sequer se igualar à vossa bondade, nós confiamos que o Senhor nos dará tudo o que precisamos para alcançarmos a vida eterna. Amém. Façamos o nosso ofertório.